Por que a gasolina é inflamável? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, ela é composta por hidrocarbonetos que liberam energia quando eles são queimados. Segunda, a combustão é iniciada facilmente com uma pequena faísca. Terceira, a sua alta densidade energética é ideal para motores, então por isso pela combustão usa muita gasolina. Por que a Lua tem fases? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira, a luz do Sol ilumina diferentes partes da Lua ao longo do mês. Segunda, sua órbita em torno da Terra causa as fases crescentes e minguantes. E terceira curiosidade, a posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol define a fase visível aqui para nós. Por que a Lua tem fases? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira, a luz do Sol ilumina diferentes partes da Lua ao longo do mês. Segunda, sua órbita em torno da Terra causa as fases crescentes e minguantes. E terceira curiosidade, a posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol define a fase visível aqui para nós. Por que a Lua tem fases? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira, a luz do Sol ilumina diferentes partes da Lua ao longo do mês. Por que o açúcar derrete? Top 3 curiosidades bem rápidas. Primeira, o calor quebra as ligações entre as moléculas de sacarose. Segunda, ela se transforma em caramelo quando a temperatura aumenta. Terceira, mudanças químicas produzem novos sabores e cores. Basicamente, isso é o que influencia para que o açúcar derreta. Por que o vidro quebra tão facilmente? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, a estrutura é muito rígida, então não absorve impactos. Segunda, pequenas imperfeições amplificam a força. Terceira, alguns vidros temperados são projetados para quebrar em pedaços menores por segurança, então propositalmente ele é fabricado para que quando quebre, se acontece alguma coisa ele quebra, os pedaços sejam bem pequenininhos, assim evita um acidente maior. Por que os foguetes vão para o espaço? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira, os foguetes eles usam a terceira lei de Newton, que é a ação do empuxo para impulsionar o veículo. Segunda, queimando combustível ele gera uma força muito grande para vencer a gravidade. Terceira, eles precisam atingir uma velocidade muito grande, que é de 11,2 km por segundo. Atingindo essa velocidade ele consegue deixar a órbita terrestre. Por que o eco existe? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira, o som ele reflete em superfícies rígidas e volta para quem emitiu aquele som. Segunda, a distância precisa ser muito grande para conseguir diferenciar o som original do eco. Terceira, locais fechados ampliam muito o efeito do eco. Por que as janelas suam? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira, o vapor da água ele condensa quando ele entra em contato com superfícies frias. Segunda, diferenças de temperatura interna e externa causam a formação de gotas. Terceira, ambientes úmidos intensificam esse efeito. Então, quando você vê aquela janela suada, janela úmida, você já sabe mais ou menos o que acontece. Por que as vacas mastigam o tempo todo? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira, vamos ver. Elas regurgitam o alimento para mastigá-lo novamente. Segunda, esse processo facilita muito a digestão da celulose. Terceira, as vacas têm 4 compartimentos de estômago para processar o alimento. Tudo isso em conjunto faz com que tenha essa aparência, essa impressão de que toda hora ela está mastigando. Por que as folhas das plantas são verdes? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, a clorofila absorve luz azul e vermelha, mas ela reflete a verde e planta tem muita clorofila. Segunda curiosidade, essa reflexão dá às folhas essa coloração característica de verde. Terceira, a clorofila é essencial para a fotossíntese e processo de produção de energia, então isso influencia também.
Porque o céu fica escuro de noite. Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, a Terra gira fazendo com que o Sol fique abaixo do horizonte. Segunda, sem luz solar direta vemos o espaço escuro e as estrelas. Terceira curiosidade, a ausência de atmosfera em grandes altitudes no espaço também deixa o céu escuro. Porque o céu